Bom dia, tudo bem, pessoal? Carlos Pinheiro. Eu sou poeta, escritor, membro da Academia Guaçuna de Letras. Eu também sou criador de conteúdos digitais, ambientalista e um ativista étnico-racial. Moro em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Hoje estou em casa, um domingão. E, como a maioria dos brasileiros, estou aí esperando que mais tarde o Brasil passe o trator. Mesmo que não seja um placar assim enorme, mas que o Brasil passe para outra fase. É um mata-mata. Hoje, de qualquer jeito, tem que sair um vencedor. E eu quero falar um pouco mais de futebol, Copa do Mundo. E hoje eu já consegui, nas minhas mexidas, nas minhas organizações aqui em casa, das minhas coisas, reunir um material que eu gostaria de compartilhar um pouco sobre Copas do Mundo, principalmente depois de 2014, que aconteceu a Copa do Mundo no Brasil. Eu estava em São Paulo. São Paulo, capital, era uma das sedes da Copa, e lá eu tive o privilégio de acompanhar os fanfests. O que eram esses fanfests? Acho que vocês estão assistindo aí a alguns telejornais que mostram que num local específico da cidade é montada toda uma estrutura com questões artísticas, shows, alimentação, banheiros, às vezes tem jogos, algumas questões de entretenimento e telão para a população assistir os jogos. Aqui em Mogi Guaçu está acontecendo coisa semelhante, mas não é organizado pela FIFA e também não é uma cidade. Mogi Guaçu não é uma cidade sede. A Copa deste ano está acontecendo em 3 países distintos, lá na América do Norte, mas de uma maneira ou de outra acaba virando uma fanfest. Eu acredito que esse tipo de comemoração em conjunto vai pegar firme nas próximas Copas, certamente. Quando é campeonatos de futebol, em geral, o pessoal sempre tem um local de uma torcida organizada, um bar que representa um time, e a maioria das pessoas que queiram assistir em conjunto vai ali naquele bar ou vai naquela concentração daquela torcida na sua cidade e vai assistir o jogo. Eu vou dizer para vocês que o jogo passado foi terrível, no sentido de que foi um jogo à la Corinthians. Estou muito feliz com os times africanos que conseguiram passar para a segunda fase. Infelizmente Cabo Verde não passou, mas o jogo de Cabo Verde e Argentina foi, para mim, acho que um dos piores no sentido emocional, porque era uma relação que eu já comentei aqui, da relação Davi e Golias. De repente uma nação que é opressora, ou foi colônia, ou tem problemas, né, de questões raciais, e o outro campo tem uma nação que foi colonizada, foi esfoliada, né, foi detonada pelo colonialismo, pelo racismo, e de repente o pessoal supera
né, seus antigos, vamos dizer, usurpadores, algozes, são palavras fortes, né? E dentre esses Davis que estão surgindo aí, um dos mais vistosos e também que tem um histórico do futebol, e sem contar que a questão do racismo, de uma forma ou de outra, teve um efeito colateral, que é a questão do drible, porque as pessoas pretas, elas no Brasil, quando chegou aqui o futebol, não era futebol para pessoa pobre, era tudo importado da Inglaterra, pessoas ricas que de repente iam estudar lá ou viviam uma época lá e tinham a possibilidade de entender as técnicas do futebol. Tinha as bolas, né, que não eram feitas aqui no Brasil. E quando eles retornavam, eles, de alguma forma ou de outra, eram multiplicadores dessa estrutura nova de esporte. Foi se popularizando, e os times brasileiros também, muitos se dividiram entre aqueles que não poderiam e não queriam receber as pessoas de outras etnias, e alguns times que começaram dando chute da barraca, meteram chute na barraca e começaram a aceitar qualquer tipo de atleta. E já vem de família, minha família, pelo menos do lado da minha mãe, é uma família corintiana e sempre teve essa questão étnica, racial, de torcer para o time que sempre permitiu que as pessoas pretas estivessem jogando. E minha mãe, corintiana, influenciou a maioria dos seus filhos a serem corintianos. E eu, gente, acredito que o Brasil representa então esse Davi que está na escala superior dos outros. Tanto que os países africanos têm aquilo que os brasileiros aprenderam, e por osmose, e também pela questão cultural. Se hoje a capoeira ela é praticada muito por pessoas brancas, e até os colégios caros, eles incentivam as pessoas lutarem capoeira, seus alunos terem capoeira. Então um colégio rico aí, em geral, dá até coloca lá que tem aula de capoeira, mas a capoeira não é uma luta, um esporte que nasceu do pensamento de uma pessoa branca, nasceu da luta, da resistência contra a opressão, contra a violência, contra a raiva que aqueles ex-escravizados receberam. Então você pode ver aí que às vezes nem tanto numa roda de capoeira tem pessoas pretas. E você vê que incrivelmente uma arte, uma forma de esporte que é absorvida pela pessoa branca também, como tem o samba, tem grandes sambistas aí que são brancos, e o samba não nasceu num castelo, não nasceu num casarão do café, não nasceu dentro da Casa Branca, do engenho, nasceu onde? Lá na senzala, né? Nasceu das festas que as pessoas pretas tinham ainda oportunidade de se expressar, de trocar algum carinho, de poder conversar com o outro, tocar uma história com o outro, transmitir oralmente a história do seu povo. Então você vê que o futebol ele não é uma coisa solta, largada, como muita gente acha que é alienação. E no Brasil o futebol então absorveu todas essas características, e uma delas é o gingado, né?
é aquela coisa do passe. O jogador brasileiro negro não podia encostar na pessoa branca, no seu adversário branco. Então, para ele não encostar, ele tinha que ter esse gingado no corpo. E eu, nas minhas aulas de boxe, estou sendo obrigado a trazer isso, porque eu também estou na aula de boxe, mas não é só para meter porrada no inimigo, mas também saber me esquivar, né? Com 50 e poucos anos, 50 e poucos anos, vou ter que trazer essa tecnologia ancestral aí para poder aprimorar uma arte. E também boxe é uma arte africana, eu não sabia, mas lá nas pirâmides do Egito já tinha desenhos mostrando que o pessoal já praticava boxe, e daí foi sendo também igual ao futebol, foi sendo divulgado e foi se aperfeiçoando e chegou o boxe de hoje. Aí o que eu encontrei, que eu quero compartilhar, são os meus álbuns. Eu não fico colando figurinhas, então eu só os compro porque é uma forma de eu deixar um registro e também um material de consulta, um material de aula, algum curso, alguma coisa que eu queira dar. Eu posso pegar e checar as informações desse álbum. E esse aqui é de 2014. Aqui é a Copa que foi no Brasil. Então, como eu mostrei aqui para vocês, tá em branco. Tá em branco. E vou mostrar também o outro que foi 2018. Eu estava morando em São Paulo e lá, diferentemente daqui, tem algumas coisas que rolam, né, melhor que aqui, né? Tem mais fartura. E eu lembro que não sei aonde estavam distribuindo de graça, porque eu morava perto de um centro educacional unificado chamado CEL. É um projeto que tem nas periferias de São Paulo e que tem aquelas escolas que são grandes, né? Grandes no sentido de uma arquitetura bastante extensa. E dentro dessas estruturas tem teatro, tem cinema, tem biblioteca, tem as salas de aula, tem piscina, tem quadra de esporte. Então a comunidade toda, ela fica usando esse espaço quase que o dia todo, porque desde o momento que tem a aula das crianças, acontece, por exemplo, uma yoga, né, para as pessoas mais velhas. Às vezes tem uma palestra, às vezes tem um filme à noite, às vezes tem uma atividade de leitura na biblioteca. E eu sei que nesse local estavam distribuindo milhares. E aí eu distribuí para muita gente aqui em Mogi Guaçu. E na minha faxina em casa, para minha surpresa, eu descobri que eu tenho 3. Eu achava que eu tinha pelo menos 2, mas aí eu falei assim, nossa, mas tem esse terceiro também. Então quer dizer que foi um momento de fartura. E eu tenho os 3 e também tá aqui, 2018. Você vê a característica da letra, cultura russa. E essa questão da Copa, eu tenho que contar uma outra questão anterior, que foi em 2017. 2017, eu sou uma pessoa que muita gente já sabe,
uma pessoa de múltiplos talentos, e dessa forma tem coisas que eu vou fazendo balão de ensaios. Ou seja, eu penso uma coisa, eu vou observando alguma coisa e aquilo me instiga a reunir material, ler sobre aquilo, escrever sobre aquilo, e às vezes vai ligando coisa com coisa, coisa com coisa, de repente eu me dou conta que estou com um assunto muito interessante e que talvez esse assunto tá ali se insinuando, tá nu, né, tá pelado, vamos assim dizer, e aí ele quer que eu vou lá e vou acabar de desnudar esse assunto e ver de cabeça até o pé, ou até a alma, né? O que é que esse assunto é importante, o que ele é na verdade, compensa eu mexer nesse assunto ou não mexo? E eu estava numa época que, como escritor, eu estava me questionando o fato de que eu não sabia muita coisa de literatura de alguns países, e nessa fase eu comecei a criar um projeto particular de leitura. Não era um círculo de amigos, não era uma coisa que eu tinha que ler para passar para as crianças, era uma coisa interna. Você precisa de repertório, você precisa conhecer mais de literatura. E nesse projeto que eu criei, eu falei para mim mesmo que durante um ano eu iria ler algo relacionado a uma literatura de um país. Então, de repente, chegava no final do ano, eu falei assim, nossa, eu li tanto sobre literatura francesa. E aí vai chegar o ano que vem, qual literatura que eu vou escolher? E ficar pensando, por algum motivo aleatório vinha a ideia de que, então, o próximo ano, esse projeto vai ser literatura de país tal. E 2017 calhou de ser literatura russa. Acho que nem sei se passou pela minha cabeça, mas não lembro que foi em função do conhecimento anterior de que teria a Copa em 2018 e que me interessaria então conhecer um pouco mais da Rússia, até para fazer um outro projeto, que é o projeto que eu tenho de escrever um poema para cada mundial que apareça. Eu tinha feito então essa ideia de que vou ler então literatura russa. E aí, gente, eu vi esse material aqui escondido, né? Que foi o projeto do sarau, um sarau que eu também faço, chamado Poesia FC, né? Esse ano não sei se vai dar certo, porque até agora eu tô tentando encontrar um comentarista esportivo aí para conversar. E se der certo de eu encontrar um bom comentarista, agora eu farei este mês, junto com o meu parceiro de live, o Reinaldo Carvalho, um sarau pós-Copa. Nós sempre fizemos anterior. Nesse sarau aqui era ao vivo, nesse centro, e também fiz em bibliotecas, outras em São Paulo. Foi um projeto maravilhoso. E eu achava que aqui dentro estavam impressas as poesias que eu tinha separado para serem lidas lá no sarau. E na verdade, quando eu abri agora, eu descobri que eram resenhas, as resenhas dos livros que eu li. Então não era só pegar o livro lá e ler e pronto.
Por quê? Porque eu queria fixar a história. Porque se em algum momento alguém lá na frente fosse me questionar sobre o conteúdo daquele livro, eu saberia pelo menos lendo o meu resumo. Então eu vou falar o título dos livros que eu li naquela época. Eu li As Três Irmãs de Tchekhov. Eu sei que esse livro é também livro para ler. Se você puder ler, leia. Li também o Percevejo de Mayakovsky. Também Mayakovsky, ele não é só escritor, ele é poeta também. E ele trabalhou naquele período da Revolução Russa. Então, na verdade, agora que eu lembrei, eu acho que o que me motivou, na verdade, a ler literatura russa foi justamente a Revolução Russa de 1917. Agora que eu estou lembrando que, na verdade, foi a questão de eu lembrar que naquele ano de 2017 ia acontecer as festividades relacionadas à Revolução Russa. E a Revolução Russa, gente, ela foi tão importante que ela trouxe sequelas para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. O Brasil hoje o que depende de Revolução Francesa, de Revolução da Independência. O Brasil teve questão ligada à independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, Segundas Guerras Mundiais, Guerra Fria, Revolução aí Russa e mais algumas outras. Então, assim, o Brasil teve que se adequar depois, tanto internamente quanto externamente, depois que veio a Revolução Russa. Então, esse Mayakovsky, ele trabalhou como propagandista dentro dessa Revolução Russa. Aí eu li O Idiota, de Dostoiévski. E esse livro, gente, quando eu li, eu falei assim, meu Deus, ele tá falando de mim. Eu falei assim, como que esse cara, que já morreu há mais de um século, tá falando de mim nesse livro? Eu falei, meu Deus, eu me identifiquei demais. Apesar do título, né, chamar O Idiota, é uma personalidade que eu falei assim, eu acho que tá encaixado aqui, não adianta, né? Perceber que talvez eu vou me posicionar na vida e entender que é uma característica minha e que talvez eu possa melhorar ou tirar proveito disso. Então deixa eu pensar mais em tirar proveito. O próximo livro é um livro que, inclusive, eu aprendi o nome verdadeiro, porque eu peguei um livro mais atualizado na época. E o livro mais atualizado, ele atualizou o nome do livro, que é o nome também da personagem, que é a Ana Karenina. Eles falam geralmente Ana Karenina. E na verdade o autor falou, o que fez a tradução, falou não, o nome dela não é Karenina, é Karenina, Ana Karenina. Livro maravilhoso, maravilhoso do maravilhoso, entendeu? E também eu li, deixa eu pegar aqui, A Tempestade, de Alexander Ostrov. É uma peça de teatro, mas é uma peça maravilhosa também.
recomendo a leitura. E li o livro A Mãe, do Gorky, né? E é um livro também bem interessante, bem interessante. Eu não vou falar nada de conteúdo porque infelizmente não vai dar para falar o dia inteiro tudo que eu quero falar. E eu sou uma pessoa que ajudo a estimular as pessoas a terem, né, essa boa vontade, esse interesse de procurar a ler o livro. E também, gente, não tá aqui, mas eu li Dr. Zhivago, porque era uma coisa assim que... Esse livro, na verdade, tem um filme maravilhoso, né, Dr. Zhivago, e eu falei, gente, mas será que esse filme copiou esse livro mesmo, ou fez uma versão, essa versão tá pior que o livro, ou vice-versa? Nossa senhora, que viagem esse livro, que viagem, você fica assim abismado com o livro. E aí eu não consegui, não deu tempo de ler Guerra e Paz. Mas o livro Guerra e Paz aconteceu uma coisa interessante. Eu fui numa editora fazer um trabalho e eu descobri que a editora lá em São Paulo era que traduzia o livro. E conversando, porque eu gosto de conversar, né? Então assim, eu converso às vezes com assunto. Eu sou meio antipático, dependendo da pessoa, assim, eu já nem quero conversar. Mas se for um assunto interessante, que agrega alguma coisa, eu gosto de conversar com a pessoa. E conversei, olha, eu estou fazendo, né, um projeto pessoal, estou lendo literatura, conversando. Aí o cara pega e me dá assim, ó, toma. Eu falei, nossa, que é isso? Ele falou assim, toma, presente para você. E me deu um livro assim, calhamaço, maior que a Bíblia, para ler. Até hoje esse livro está aqui. Eu falo assim, nossa senhora, preciso arrumar um tempo para ler, porque, nossa, é muita coisa, né? Eu acho que um dos livros mais densos que eu li, que foi lá Os Sertões, que é uma literatura maravilhosa, mas que é também desse tamanho, e a estrutura linguística, nossa, lá atrás, né? Aquela estrutura linguística de um Brasil que as pessoas tinham um refinamento linguístico bem maior que agora. E que para eu ler também tem que ter um dicionário à parte ali, ou então ficar só lendo e anotando tudo que tiver, e depois de repente usar o Google aqui e começar a buscar os termos para ajudar numa segunda leitura e falar, agora essa segunda leitura aqui já é possível eu decifrar passagens e a imagem que o autor quis desenhar usando aquelas palavras, eu melhorei. Eu estou enxergando com mais contorno. E depois teve essa Copa aqui, 2022, que também você pode ver, tem esse trabalho aqui da grafia, né? Então, um país árabe, né? E eu também cheguei a fazer um poema muito bonito também. Como eu falei para vocês, em branco, vai ficar aqui comigo guardado, fazer material de consulta. E depois tem a Copa de agora, né? Tem esse daqui, e também eu baixei um aplicativo no celular que também teria. Eu não li, eu só baixei o aplicativo, né? E eu não vi lá certinho, mas tem, acho que o aplicativo tem também esse álbum aqui. Então, gente, quando chegou no meio do projeto de leitura em 2017, que eu estava lendo aquele livro para entender
a questão da Revolução Russa. Então eu falei assim, eu estudei Revolução Russa pela história, sabia de questões relacionadas a todos os problemas e também inovações que trouxeram, inclusive política de cotas, né, que tem na universidade hoje, ela também aconteceu lá na Rússia, porque a Rússia é muito parecida com o Brasil em muitas coisas. Era aquela não era burguesia, era aquela monarquia que tinha um monte de marquês, de duque. Então esse pessoal monárquico viviam super bem, tinham o francês. Então o pessoal rico lá naquela Rússia imperial, eles não falavam o russo, porque o russo era a língua de pobre. Eles tinham eles adoravam os franceses, porque os franceses eram os povos, né, de primeira linha para eles na Europa. Então esses nobres franceses falavam francês, inclusive até no livro, quando eu li os livros, existem comentários que falam isso, né, que o personagem ele está conversando com outro nobre e ele fala em francês. E quando ele vai conversar lá com a empregada doméstica, né, a Maria que vai fazer a faxina lá, o escravo, aí ele tinha que falar em russo porque eles não tinham esse acesso. Então você imagine um país muito desigual, em que boa parte da população vivia na miséria, sofrendo, trabalhando na escala 6/0, entendeu? Aí eles tinham que fazer esse país se modernizar. Então eu entendi que a Revolução Russa foi uma das formas que os russos encontraram na época para se tornar um país moderno, ou seja, para ser um país potência, para competir com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com a França, Japão, que tinham já se lançado no mundo capitalista, estavam já em outras fases superiores do capitalismo, e os russos estavam querendo se tornar países, né, também imperialistas. E cada país tentou encontrar na história a sua forma de modernização. No Brasil, nos anos do Getúlio Vargas, começou então todo o processo desenvolvimentista por meio da presença do capital estrangeiro no Brasil. E com isso você tem também a criação do estatismo, ou seja, o Estado começa a intervir na economia e também começa a fazer de forma industrializada. O Estado não só fica lá no estado pequeno, mínimo, cuidando da educação, cuidando da saúde, do esporte. Ele também precisa ajudar o capitalismo brasileiro a se fortalecer. Como? Assumindo responsabilidades aonde o capitalismo não iria, porque o capitalismo estaria procurando sempre lucro máximo. E às vezes, para começar alguma coisa no Brasil, tem que começar do zero, tem que criar a estrutura. Então, com isso, o Estado brasileiro entrou para tentar ajudar e alavancar esse processo capitalista. Então, gente, vamos torcer aí, né? Eu daqui a pouco também vou me preparar para ir. E aí, dessa forma, eu também vou estar depois compartilhando um pouco desse momento, né, de torcida e esse momento de viver e ver como que funcionam as relações de poder que o futebol é capaz de expressar.
A Noruega é um dos países nórdicos, né? E uma coisa que me deixou bastante perplexo em saber era que existiam os vikings, que eram só os navegadores. A população lá, que era antigamente na Noruega, tinha agricultor, tinha pedreiro, mas o título viking era só para os que iam para o mar, era que nem nós, marinheiro, entendeu? Eles eram, né, voltados para a questão do comércio, eram também pessoas que entravam em guerra, e muitos deles, segundo eu ouvi dizer, levavam muitas coisas que eles encontravam, coisas como livros, como os objetos de arte. Dizem que na Dinamarca, na Suécia e também na Noruega, por exemplo, tem grandes bibliotecas, ótimos museus. Então eles não eram tão bárbaros como a história pintou. Eles também trabalhavam a questão da cultura, trabalhavam a questão da educação e das artes. Com certeza, espero que o pessoal também aproveite para estudar um pouco mais sobre os países nórdicos, que não é só um país. Inclusive um país nórdico, que é a Dinamarca, está tendo um problema aí porque querem pegar a Groenlândia, que faz parte, que é administrado pela Dinamarca. Olha só como esse mundo tá que tá. Um beijo, gente, até o próximo vídeo, a próxima fotografia, e ajude a compartilhar aí este conteúdo. Tem gente que está me assistindo, o Leandro, Lúcio e também o Edmax. Muito obrigado, gente.